Então, antes da reforma bancária de 64, quem que nós tínhamos de autoridade? Nós tínhamos o Tesouro Nacional. Nós vamos falar um pouco de Tesouro, em macro vocês vão falar bem mais, que é o responsável pela política fiscal. Política fiscal, política que concilia as receitas e os gastos do governo. E ele aqui tinha um papel importante porque ele que definia as diretrizes, né, para os investimentos, tanto em infraestrutura, principalmente em infraestrutura, né, e as diretrizes do processo de industrialização. Tínhamos aqui a SUMOC, Superintendência de Moeda e do Crédito. A SUMOC deixou de existir em 64, com a criação do Banco Central. Tínhamos também o BNDES, criado aqui em 1952, como nós já falamos, e o Banco do Brasil, que vinha de 1808, fazia as vezes de uma autoridade monetária, fazia as vezes do Banco Central. É muito comum cair questões falando assim, olha, hoje o Banco do Brasil não é mais autoridade monetária, é uma instituição como as outras do mercado. Mas, apesar de atuar como outras instituições, ele ainda exerce atribuições que são típicas de uma autoridade. E depois nós vamos falar quais são essas atribuições. Então, por exemplo, ser responsável pela compensação de cheques e outros papéis é uma das atribuições. Ser responsável pela política de preços mínimos, né, de preços agrícolas, que deveria ser atividade de um ministério, por exemplo, né, Ministério da Agricultura, por exemplo. Então, o Banco do Brasil, até hoje, tem algumas atribuições que são diferenciadas, o que faz dele um agente especial, tá? Mas não é mais autoridade, é só uma instituição diferenciada hoje. Tudo bem? Bom, então isso aqui era antes da nossa reforma. Antes da gente falar o que a reforma bancária criou, ou seja, como que é o organograma do nosso sistema financeiro, nós vamos falar um pouco o que é mercado financeiro. A gente não pode misturar as duas coisas, mercado e sistema. Mercado financeiro, vou dar um exemplo. Quem aqui já foi no Mercado Central? Nosso Mercado Central, né? O que tem lá no Mercado Central? O que a gente faz no mercado, além de comer bife de fígado acebolado com cerveja no sábado de manhã? O que a gente compra lá? Como qualquer mercado do mundo, né? Compramos artesanato, flores, queijo, hortifruti granjeiros, comida, cerveja, produto de limpeza, gaiola, né, tempero, filhote de cachorro com duração de 3 dias, prazo de validade, né? Você pode escolher, né? 7 dias, 3 dias. Rato não, hamster, né? Tem rato, que é doação, né? E tem hamster, né? Como é que a gente pode, então, conceituar um mercado central, ou mercado? É um local onde a gente realiza transações, né? Quando a gente fala assim, eu vou lá para São Paulo, vou lá em Fortaleza, vou lá no mercado. Todo lugar tem um mercado, né? E o mercado, boa parte das vezes, vira um local turístico, né? Muito legal o mercado central nosso aqui, né? Como de outros lugares. Então, é um local onde você realiza transações. Mercado financeiro é a mesma coisa, é um mercadão, é um balaio de gato. Só que ao invés de comprar animais, hortifruti granjeiros, né, serviços, lá no Mercado Central, por exemplo, tem salão de beleza, tem estacionamento, tem loteria, né? No mercado financeiro, nós também realizamos várias transações. Quais as transações que nós podemos fazer no mercado financeiro? O que a gente mais compra no mercado financeiro? O quê? Dinheiro. Então, o nosso principal produto no mercado financeiro é dinheiro. A gente compra e vende, né? Se eu estou sem dinheiro, eu chego no banco e falo assim, eu quero comprar um dinheiro. Saio com a bolsa cheia de dinheiro, né? Qual é o preço que eu pago pelo dinheiro que eu comprei lá? Juros. Do mesmo jeito, eu tenho dinheiro sobrando, eu vou lá e vendo, recebo pagamento em juros, né? O que mais que a gente compra no mercado? Ações, que é muito comum ser chamado de
valores mobiliários. Nós vamos ver em questões que falam assim: essa instituição supervisiona o mercado de títulos e valores mobiliários. Valores mobiliários são ações, debêntures, cotas de fundos de investimento, ok? Commercial paper. E títulos? Podemos comprar títulos? Sim. Título. Próxima aula eu vou trazer um título para vocês verem. Hoje, todos os títulos são escriturais, né? Ou seja, a gente chega, se a gente tem um recurso sobrando, a gente hoje chega no banco e fala assim: eu quero aplicar meu dinheiro. Aí o gerente faz: tudo bem, está aplicado. A gente fala: e aí? Ele fala: e aí o quê? Né? Eu comprei o quê? Você comprou um título, um certificado de depósito bancário, você comprou um título público. A gente fala assim: mas cadê? Não tem, né? É virtual, é escritural. Vou trazer para vocês um título em papel. Não que eu seja da época que existia título em papel, né? Os títulos deixaram de existir em papel na década de 80, né? Foi exatamente na nossa década perdida. Muitas coisas importantes de mudança aconteceram na década perdida. Por quê? Exatamente em 84, no período entre 84 e 86, nós tivemos a criação das chamadas clearings, câmaras de compensação. Depois nós vamos falar delas, que é da nossa matéria também. São locais ou sistemas onde todas as operações são registradas, liquidadas, custodiadas. Então, antes as pessoas compravam o título e levavam o papel para casa. Parece um diploma, vou trazer um para vocês verem. Na data do vencimento, ia lá, entregava o título e recebia o dinheiro. Hoje não. Hoje, o desafio dessas clearings, dessas câmaras de compensação, é fazer a custódia, a guarda, mas de registro só. Então, hoje não tem os títulos em papel. Mas toda vez que a gente vai a uma instituição financeira e aplica o nosso recurso, nós estamos comprando um título, né? Escritural. Esse título, ele pode ser um título privado, se for emitido por uma instituição financeira. Nós temos títulos privados emitidos também por empresas que não fazem parte do sistema financeiro, como, por exemplo, uma debênture, emitido por uma sociedade anônima, pode ser uma Gerdau, pode ser uma CEMIG, né, pode ser um BNDESPAR, por exemplo. E temos títulos públicos. Os títulos públicos vão ser muito falados na parte de política fiscal, ok? Na parte de macro vai ser muito, muito falado, inclusive, né, como uma das formas de financiar um déficit público. E na parte também de economia brasileira, quando falar da crise do endividamento, a crise da dívida externa, né, principalmente da crise externa. Só que aqui, no mercado financeiro, a gente compra títulos públicos da dívida interna, títulos emitidos aqui dentro do Brasil. Ok? Títulos públicos são exclusivamente os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central. Então, se eu tiver uma empresa pública, como a Caixa, por exemplo, se ela emitir um título, mesmo ela sendo uma empresa pública, esse título não é público. Título público são só os emitidos pelo Tesouro e Banco Central, porque a Caixa é uma empresa pública, porém de direito privado. Então, ela é regida pela legislação do direito privado, portanto, o título dela é um título privado. Ok? O que mais que nós compramos no mercado financeiro? Então, ações, títulos públicos, títulos privados, dinheiro. Se a gente quiser fazer uma viagem internacional, o que nós vamos comprar? Moedas estrangeiras, né? Isso aqui é a base da política cambial. E tem também uma série de produtos que os bancos não gostam de vender, mas normalmente a gente insiste, né? Então você vai, por exemplo, faz um financiamento habitacional ou compra um carro, você fica tão satisfeito, fala para o gerente assim: nossa, estou tão satisfeito, acho que eu vou querer comprar um seguro para o carro, um seguro pessoal. Aproveita e me dá aí uma previdência e um título de capitalização.
Aí o gerente fala, não, mexe com isso não precisa. Não, eu faço questão de comprar, né? Esses produtos, né, são produtos agregados aqui, que a gente compra, mas que não são produzidos, esses produtos não são produzidos pelas instituições financeiras. Então, por exemplo, quando eu vou ao Banco do Brasil, compro um título de capitalização, ou quando eu compro um seguro residencial lá na Caixa, no Itaú, no Bradesco, isso não é do banco. E não está dentro da mesma estrutura das instituições financeiras. Nós vamos ver que nós temos uma outra estrutura que é responsável pelas empresas que produzem seguro, capitalização e previdência privada aberta. Então, previdência privada aberta. Que é diferente lá da previdência fechada, a chamada fundo de pensão, que nós vamos falar um pouco dessas instituições também. Ok? E podemos também comprar serviços, né? Eu posso ir lá pedir uma consultoria a respeito de um investimento, ou uma análise de um projeto para receber um financiamento do BNDES, posso pedir um saldo, né? Posso pedir uma informação, tudo isso eu estou pagando, né? Tudo bem? Então, como é que eu poderia descrever o mercado financeiro? O mercado financeiro é o local onde nós realizamos transações com dinheiro, valores mobiliários, títulos, moedas estrangeiras, produtos e serviços. Ok? Observe o seguinte, se eu estiver lá no mercado central, eu posso falar assim, a banca onde vende queijo, ela pode ficar localizada do lado de onde vende filhote de animal? Do ladinho ali? Né? Onde vende hamster, né? Vai torturar o hamster, né? Coloca o hamster do lado do queijo, né? Onde eu vendo hortifruti granjeiros, eu posso ter um barbeiro? Não, só do lado da banca de abacaxi, né? Porque você pode, né? Tem promoção, corte o cabelo, leva uma fatia de abacaxi, não tem um negócio assim? Onde eu vendo artesanato, pode ter flores? Pode ou não? Pode. Então, observe o seguinte, nós, no mercado central, nós temos regras de constituição e funcionamento. Então, se a gente for mapear um mercado, o nosso mercado central ou mercado de qualquer lugar, nós vamos ter assim, um setor de hortifruti granjeiros, um setor de artesanatos e flores, um setor de serviços, um setor de animais, ok? Essa segmentação é em função do tipo de produto ou serviço que é oferecido. Do mesmo jeito, nós temos uma segmentação no nosso mercado financeiro. E nós vamos ver que nós temos aqui um segmento que não pode se misturar com os outros. Do mesmo jeito que o filhote de cachorro, de hamster, não pode misturar com qualquer setor, nós vamos ver que nós temos aqui um segmento que também não mistura com os outros. Então, o mercado financeiro, ele é segmentado de acordo com os produtos ou serviços que ele oferece em 4 grandes mercados. Então, eu tenho lá o mercado monetário, eu tenho o mercado de crédito, eu tenho o mercado de câmbio e tenho o mercado de capitais.